Sejam bem-vindos às operações da Zoetis em Lincoln. Localizada em Lincoln, no estado de Nebraska, esta unidade de produção é a maior fábrica da Zoetis, dedicando-se à produção de produtos para a saúde animal. Os produtos fabricados aqui são exportados para mais de 100 países. A Zoetis é uma companhia multinacional de saúde animal focada em pesquisa, que descobre, desenvolve, fabrica e comercializa produtos, serviços e medicamentos inovadores. Nos 750 mil metros quadrados da fábrica de Lincoln, tanto produtos veterinários farmacêuticos quanto biológicos são produzidos. A unidade é construída de conforme padrões que superam todas as normas globais, sendo um dos centros tecnológicos mais avançados para a fabricação de produtos biológicos em grande escala. A complexidade das operações de Lincoln provavelmente surpreenderia a imaginação do fundador da fábrica. Foi em 1919 que o Dr. Carl Norden, um veterinário, abriu seu pequeno negócio de suprimentos veterinários no centro de Lincoln, Nebraska. O muito bem-sucedido laboratório Norden estabeleceu a fábrica original no local de hoje em 1967. Desde aquela época, já foram feitas diversas expansões de grande porte em suas instalações e suas operações foram tornando-se cada vez mais sofisticadas. Geralmente ocupando a posição de líder do setor com métodos de produção de última geração, esta unidade é fundamental para o sucesso da Zoetis. O número de apresentações de produto na unidade totaliza mais de 1000. Neste vídeo falaremos sobre os departamentos de fábrica e de suporte, além do processo de fabricação. A produção de vacinas exige um ambiente asséptico controlado, livre de contaminações. Na fábrica de biológicos da Zoetis, certificada pela União Europeia, a unidade de produção é fisicamente separada e isolada do restante do prédio para garantir a absoluta integridade dos produtos. O prédio tem 3 andares. No andar mais alto encontra-se os equipamentos de aquecimento, resfriamento e ventilação. O andar térreo contém os equipamentos mecânicos de apoio e o andar central, onde estão localizadas as unidades de produção, é dividido em 3 unidades distintas e isoladas: produção viral, produção bacteriana e serviços centrais. Qualquer equipamento ou material que entra ou sai da área de produção deve passar por um processo de desinfecção. Os equipamentos são colocados em um compartimento de passagem e depois removidos por um técnico que trabalha no módulo de recepção. Autoclaves também são usadas para reesterilizar e descontaminar equipamentos pequenos antes de serem transferidos. Todas as tubulações fixas e portáteis, fermentadores, centrífugas e conectores de tanques assépticos utilizados na produção são equipados com um sistema de limpeza e vaporização no local. Estes sistemas destinam-se a limpar e esterilizar a embalagem do produto antes e depois de qualquer transferência de produto. Os técnicos podem entrar somente em suas unidades específicas. A entrada em cada unidade se dá através de seu respectivo vestiário, onde as roupas e sapatos usados na rua são trocados por uniformes e calçados especiais de trabalho. Antes de entrar em uma área asséptica, os técnicos devem se submeter a um procedimento secundário de vestimenta para reduzir a possibilidade de contaminação ambiental. Na fabricação de biológicos, as vacinas são produzidas através de cultivo ou extração de organismos virais ou bacterianos. Uma vacina é uma suspensão de micro-organismos modificados ou inativados incapazes de causar doenças, mas capazes de induzir uma reação imunológica. Então, esses organismos inteiros ou suas partes são utilizados como os principais componentes da vacina. Para atender à demanda mundial, quantidades enormes desses organismos precisam ser cultivadas. 2 categorias de vacinas são produzidas: vacinas vivas modificadas, que contêm micro-organismos vivos que não são mais capazes de causar doenças, ou vacinas inativadas, formuladas com micro-organismos que foram mortos ou inativados com substâncias químicas. Embora semelhantes em conceito, os processos de produção de vacinas virais e bacterianas são diferentes. Como os vírus somente podem se reproduzir dentro de uma célula viva, a produção deve começar com a cultura de células hospedeiras para que os vírus possam se reproduzir. Estas células hospedeiras são cultivadas de bancos de células mestre. Os bancos de células mestre, utilizadas para a reprodução dos vírus, são derivados de tecidos de animais considerados como genética e fisiologicamente suscetíveis à infecção. O estoque de células hospedeiras é armazenado sob congelamento até que seja necessário para a produção viral. Quando necessário, o estoque de células hospedeiras é armazenado e cultivado em recipientes de cultura estéreis, em garrafas giratórias ou em bioreatores.
Em bioreatores, os parâmetros do processo como temperatura, gases críticos, pH e nutrientes são automaticamente monitorados e ajustados por todo o sistema fechado de tubulações fixas e conexões assépticas. Microcarregadores ou esferas microscópicas oferecem uma superfície sobre a qual as células hospedeiras se ligam e crescem, formando uma monocamada alimentada por um meio nutritivo e suspensa por agitação. Ao longo do processo, o estoque de células hospedeiras é continuamente verificado e analisado para garantir sua pureza. Quando o crescimento celular está completo, o meio de crescimento é usado e removido e substituído por meio de manutenção e pelo estoque de sementes virais. Os vírus reproduzem-se e espalham-se pela cultura celular. Para a produção em garrafas giratórias, as culturas são alimentadas com meios ricos e incubadas para promover o crescimento das células hospedeiras e dos vírus. Após o ciclo de crescimento viral, os fluidos do bioreator ou das garrafas giratórias contendo vírus são colhidos. Para as vacinas vivas modificadas, uma mistura homogênea é testada em relação à potência e esterilidade. A vacina a granel é transferida para recipientes estéreis e armazenada sob congelamento enquanto aguarda a produção final. Para as vacinas com vírus morto ou inativado, agentes de inativação são adicionados aos fluidos e transferidos para um tanque onde a mistura é mantida até que a inativação esteja concluída. Durante a inativação, os fluidos são mantidos em temperatura controlada, sendo posteriormente testados em relação à potência, pureza e conclusão da inativação. A vacina inativada a granel é armazenada a 2,7 graus Celsius enquanto aguarda a fabricação do produto biológico. A produção bacteriana difere da viral, pois as bactérias não precisam de células hospedeiras vivas para se reproduzir. A produção de antígeno bacteriano começa com a preparação do meio rico em nutrientes, que é preparado sob condições assépticas e passado para o laboratório de produção de sementes em escala. O meio de crescimento é inoculado com sementes de bactérias em estoque. Conforme a densidade da cultura bacteriana aumenta e os nutrientes disponíveis no meio de crescimento diminuem, a cultura é transferida para um recipiente maior, chamado de fermentador. O fermentador contém um novo meio de crescimento para que a cultura continue crescendo. Ele monitora a temperatura, o oxigênio dissolvido, o pH e as concentrações de nutrientes. A produção em escala para bactérias requer que as culturas sejam transferidas para fermentadores cada vez maiores. Este processo é totalmente fechado para garantir a pureza e inclui uma rede permanente de tubulações que permite que os materiais sejam transferidos de um fermentador para outro até que atinjam os volumes de produção. Se a vacina bacteriana é inativada, um agente inativador é adicionado à cultura bacteriana ao final do ciclo de crescimento. A cultura e o agente inativador são bombeados do fermentador para tanques onde a mistura é mantida até que a inativação esteja concluída. Após a fermentação ou inativação, a cultura pode ser dispensada para ser processada mais uma vez por centrifugação ou filtração. O produto é mantido em câmara fria a 2,7 graus Celsius até que testes comprovem que cada lote está de acordo com os padrões de pureza e potência. Se as amostras não atenderem aos padrões das OETs, o lote inteiro é destruído. Alguns dos antígenos a granel são enviados a outras fábricas de produtos biológicos das OETs para concluir o processo de formulação em outros países. No entanto, a maioria dos antígenos a granel é transferida para a unidade de fabricação de produtos biológicos de Lincoln para formulação e acabamento. Várias vacinas contêm múltiplos antígenos. Os antígenos bacterianos e virais são combinados para atingir cargas antigênicas específicas e padronizados com o meio. Isto garante a consistência lote a lote. Adjuvantes ou estabilizadores são adicionados para garantir a eficácia durante o processo. Na área de formulação, técnicos trabalhando sob condições assépticas controladas formulam os antígenos, estabilizadores e adjuvantes em produtos finais de série. As vacinas que precisam de maior estabilização são liofilizadas. Este processo remove a água através de um processo de secagem por congelamento e aquecimento a vácuo. Os liofilizadores suportam até 200 mil frascos de vacina e o processo completo de secagem pode demorar até 3 dias. O carregamento e descarregamento dos frascos de vacina na sala de liofilização de última geração das OETs são feitos de forma automatizada, reduzindo as chances de contaminação do produto. O carregador movimenta aproximadamente 5 mil frascos de dose única em cada transferência. Finalmente, os frascos são rotulados e embalados para venda no mercado. Frascos de dose única normalmente são embalados em caixas com 25 ou 50 frascos, com líquido diluente para reconstituição.
Embalagens com frascos grandes são normalmente embaladas individualmente ou com o diluente respectivo. Milhões de doses de vacina são processadas a cada ano nas instalações da fábrica de produtos biológicos da Zoetis. A integridade e a expertise dos técnicos formam um alicerce sobre o qual as operações assépticas e de embalagem, bem como a fabricação de produtos biológicos, são construídas. A unidade da Zoetis em Lincoln também fabrica produtos farmacêuticos. As operações farmacêuticas produzem comprimidos, suspensões e pastas. Projetado para fluxo gravitacional de materiais e produtos, o prédio possui 4 andares. Na parte superior estão as áreas de pesagem central e manipulação. A área de pesagem central é onde os materiais necessários para os lotes de produção são pesados antes de serem transferidos para a área de manipulação. Manipulação é a combinação e mistura de todas as matérias-primas para obter um produto final sólido, líquido, em suspensão ou em pasta. Para produtos em comprimidos, um granulador de leito fluido é utilizado para misturar os pós em forma granular úmida. Durante a granulação, são espalhados melhoradores de fluidos e aglutinantes sobre as matérias-primas para atingir o nível de granulação adequado. A granulação úmida é então seca até um nível específico de umidade. A granulação é despejada de um tanque TOT um nível acima da prensa de comprimidos. As matérias-primas para produtos em suspensão e pasta são misturadas em grandes recipientes de aço inoxidável por misturadores giratórios ou de alto cisalhamento e então embaladas. O departamento de embalagem farmacêutica está equipado para embalar comprimidos, suspensões e pastas de vários tamanhos. No andar inferior, ocorre a produção dos comprimidos, granulação e embalagem. No departamento de produção de comprimidos, os técnicos têm capacidade para comprimir a granulação em comprimidos de 0,1 a 18 gramas. A área de embalagem de produtos farmacêuticos é composta por várias linhas destinadas a comprimidos, suspensões e pastas. Um dos destaques das operações farmacêuticas é o prédio da Sinovex, uma unidade de 2.700 metros quadrados, especialmente projetada para um produto sólido injetável, utilizado para promover ganho de peso e eficiência alimentar em bovinos. As capacidades da unidade incluem granulação e mistura, trituração, secagem, produção de comprimidos e operações de envasamento e embalagem. Qualidade é um elemento essencial de cada produto da Zoetis. O pessoal de fábrica é treinado em qualidade, práticas atuais de manufatura e seguem procedimentos rigorosos de vestimenta e higiene pessoal. As atividades de manufatura e produção são bem definidas e documentadas para cada produto a fim de garantir qualidade contínua. Auditorias internas, além de inspeções regulatórias, são conduzidas regularmente. Os produtos finais da fábrica são altamente regulamentados e regularmente inspecionados pelo Food and Drug Administration, FDA, Animal and Plant Health Inspection Services, APHIS, Veterinary Medicines Directorate, VMD, e por uma série de agências regulatórias mundiais. Um ponto-chave é que amostras colhidas durante o processo são testadas para garantir a integridade dos produtos acabados. Profissionais qualificados testam matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados. Colegas dedicados com habilidades em uma variedade de disciplinas que vão da química à virologia, microbiologia e experimentos em vivo alcançam uma produtividade elevada ao mesmo tempo em que se mantêm resultados confiáveis e precisos. 2 grupos de cientistas com grande experiência trabalham na unidade de Lincoln, o Suporte Técnico de Fabricação MTS e o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos Veterinários VMRD. O objetivo primordial do Grupo MTS é desenvolver, otimizar, transferir, validar e implementar melhorias em processos de manufatura de vacinas e produtos farmacêuticos por todas as fábricas dos Estados Unidos. O VMRD tem responsabilidade no licenciamento de novos produtos. Suas atividades incluem descoberta e desenvolvimento de novos processos para ingredientes biológicos ativos em vacinas e formulações biofarmacêuticas, desenvolvimento de testes de controle de qualidade para vacinas e agir como elemento de ligação com os órgãos governamentais que regulamentam o licenciamento e liberação de produtos. As equipes de VMRD operam 2 instalações regulamentadas na unidade de Lincoln, Sementes Mestre e Planta Piloto. A instalação de sementes mestre é o local onde as sementes são produzidas e das quais todos os futuros lotes de ingredientes biológicos ativos são derivados. A instalação de planta piloto desenvolve e produz em escala novos processos biológicos e farmacêuticos antes de sua transferência para a produção. Uma série de grupos funcionais nas operações de Lincoln oferece suporte para a área de fábrica, engenharia e planejamento industrial, saúde e segurança ambiental, financeiro, treinamento e comunicações, recursos humanos, informática e gestão de materiais e excelência operacional. A expertise científica dos colegas de Lincoln e sua dedicação para a melhoria contínua são as bases sobre as quais as operações da Zoetis em Lincoln estão construindo o futuro.